Uma das questões, gente, mais interessantes que nós achamos nas pesquisas, na relação aluno-professor, é que cada relação ela é singular. Você não consegue ser o mesmo aluno, nem o professor consegue ser o mesmo professor para todo mundo. É bem interessante. E uma questão bem interessante que foi bem colocada é que essa relação, ela é a relação mais, não só é a mais importante na UFT, mas também é importantíssimo ver que muitas vezes essa relação ela não caminha, ela não funciona. Temos professores sumamente autoritários, inclusive às vezes até segregadores por diferentes questões, o que não deveria acontecer certamente dentro de uma universidade. Mas também temos alunos, alunas que elas não ingressam ainda na vida universitária, porque o que nós estamos aqui defendendo é que ser aluno universitário implica você tem que se tornar um estudante, você tem que virar uma outra pessoa, porque a universidade ela te exige um ritmo que não é simples, e vocês já conhecem certamente isso. Então, cada relação vai ser singular, e cada relação necessariamente vai implicar tensões que são estruturais e que às vezes complicam a existência ou os processos de produção de conhecimento, ou às vezes a favorecem. Aqui mais uma piadinha um pouco cruel. Aí então passa aí vocês veem o aluno, né? Passa tá querendo de volta seu TCC, e aí o professor fala, né? Que a tinta da caneta saiu um pouquinho, né? Aí o professor fala, olha, do lado inverso da página eu coloquei minha síntese, né? E a síntese vocês podem ver reescreve o TCC. E o aluno pergunta, e teve alguma coisa que você realmente gostou do texto? E ele fala, o professor fala assim, que não me fez vomitar. É uma piada, mas a piada sintetiza essas tensões professor-aluno que nós temos que realmente começar a trabalhar e temos que melhorar bastante. Nós, professores, temos que mobilizar outros processos que não necessariamente impliquem certas formas autoritárias, certas formas, inclusive, segregadoras, e que geram nem sempre coisas interessantes. Às vezes pode chegar até sofrimento. Eu pergunto para vocês, de 10 pessoas que conhecem fazendo TCC, quantas pessoas vocês já identificaram em processos de sofrimento? Não que seja cansar, não que seja desafiar, não, sofrimento, que a pessoa sente que é tão grande a angústia que pode ser até paralisar, não só no TCC, sino nos campos da vida. Realmente, o TCC representa um dos desafios mais importantes da universidade, e essa relação ela tem que ser cuidada. Aqui eu coloquei, vocês podem ver no slide, alguns papéis ou funções que tem o orientador, a orientadora, mas eu queria destacar algumas bem importantes, por exemplo, que não aparecem sempre na nossa compreensão do TCC. Por exemplo, se apaixonar pelo TCC do aluno, da aluna. É bem interessante porque nós orientadores também nos motivamos pelas suas pesquisas, mas às vezes isso acontece. É um papel nosso, sim, mas não é que seja uma obrigação, mas o ideal seria me apaixonar pelo TCC do meu aluno, ser modelo de admiração, evidentemente. Gerar angústia, eu coloco não como uma questão negativa, gerar angústia significa desafiar, provocar, promover pensamento. E uma função importantíssima que eu identifiquei aqui nas relações de professor-aluno era que o professor ele tem que proteger o aluno do abandono do curso, do abandono do TCC, do abandono da pós-graduação. Porque muitas pessoas, quando elas se sentem sem saída, a primeira decisão que eles cogitam no processo é desistir do curso, vou largar. Interessante porque boa parte das pessoas não vem outras saídas e nós poderíamos, como disciplina que estamos sendo agora, como um grupo de pesquisa de programa Mais Vida, gerar processos que permitam que as pessoas não só tentem essa alternativa que é desistir do curso, muito menos uma ideação suicida, mas já houve casos, gente, de pessoas que no processo do TCC, da dissertação de mestrado ou na tese do doutorado, não só pensaram, mas algumas pessoas tentaram suicídio e outras efetivaram algo que realmente nós pensamos que
que pode ser revisto e prevenido de uma outra forma. As pessoas podem ter outras alternativas. Aqui, por exemplo, mas o aluno também não está responsabilizado do processo. Tem que gerar confiança, tem que ter uma independência intelectual na produção intelectual, obviamente, tem que ter dialogicidade. A melhor relação é aquela que é de mútua provocação. O aluno provoca o professor provoca o aluno. Não pensem que o professor tem que comandar o processo. Nós somos orientadores, certamente, encaminhamos algumas questões. Mas é o aluno também quem tem que aparecer, tem que emergir como sujeito dos seus próprios processos de aprendizagem. Isso é bem importante porque implica que essa relação orientador-aluno, professores-alunos, ela é um processo que já falei que é subjetivo, ela vai se alimentando dos processos afetivos. O melhor professor, se eu pergunto para vocês, qual é o melhor professor que você se lembra da sua faculdade, do seu curso? E é provável que o professor que você vai escolher, ele seja uma pessoa que se implicou afetivamente com você, promoveu o seu pensamento. Não significa sempre que o melhor professor na sua experiência universitária seja o professor mais positivo, assim, que gosta de você, que acolhe. Não necessariamente, gente. Nós temos visto professores que não são aquele acolhedor, mas que promoveram sempre, instigaram o aluno, promoveram nessa pessoa que está se formando, promoveram campos permanentes de reflexividade, de pensamento de novas ideias, que é certamente o que mais interessa na vida universitária, gente. Se vocês analisam, eu estou aqui confrontando e refletindo junto com vocês vários aspectos filosóficos que nos levam a uma pergunta mais importante, que é: para que a universidade? E aí vou recomendar um texto belíssimo do Darcy Ribeiro, antropólogo, né, já falecido, que foi o primeiro reitor da UNB, que o livro justamente chama assim: para que a universidade? Vocês acham esse texto em PDF na internet. Porque a universidade tem que ser repensada com todos os atores que a compõem: professores, discentes, técnicos, famílias, comunidade externa. Certamente temos que repensar. Para sintetizar a minha fala e ir encerrando já esse exercício de reflexão mútua, são 6 aspectos que eu colocaria como críticos nessa relação professor-aluno. Primeiro, tem que existir acolhimento, valorização e confiança. Segundo, tem que existir, o aluno tem que ter autonomia e o professor tem que promover essa autonomia para que certamente seja o aluno que emerja nos seus próprios processos intelectuais e emocionais. Terceiro, a produção afetiva é completamente pertinente, gente. Reconhecimento, admiração são aspectos fundamentais. Quarto, dialogicidade, gente. É um aspecto fundamental que não é tão simples. Dialogicidade significa que eu não concordei com isso, então eu confronto, dialogo, contra-argumento. Gente, a vida acadêmica é uma vida tensa. Bourdieu pensava que o campo da educação era um campo de combate. E um pouco para significar que é um campo de tantas tensões sociais, culturais, econômicas, políticas, subjetivas. E para nós, queremos cada vez que mais a universidade seja um campo de combate para promover pensamento, para promover cidadania, para promover autonomia e emancipação, certamente. Um quinto aspecto é a importância que tem nessa relação, e no TCC, o erro como um aspecto e um processo que vai gerando novos processos, desde a graduação até a formação doutoral. E finalizaria falando sobre a provocação como o elemento central da relação entre professor e aluno. Gente, os melhores alunos que eu tenho, por exemplo, são aqueles que me provocam. Não necessariamente o melhor aluno é o melhor estudante, gente, com as notas, não. É aquele aluno que provoca, que confronta. Nós, professores, temos que refletir sobre o nosso papel e sobre o lugar que damos ao nosso poder. E alunos também têm que se engajar cada vez mais nessa trama subjetiva que envolve aspectos simbólicos e emocionais que chamamos vida universitária, meu povo. Um grande abraço e continuamos discutindo nesses temas que são tão pertinentes para a nossa vida, para o nosso curso e para a nossa disciplina. Tchau, tchau.